O mundo tem medo do que não consegue controlar. E a minha irmã, Milena, é a prova disso. Para os médicos, ela era um conjunto de códigos: autismo severo e distúrbios de crescimento. Mas para mim, ela era apenas um enigma embrulhado em ternura. A natureza decidiu que a sua mente deveria permanecer na pureza dos 5 anos, enquanto o seu corpo disparava em direção ao céu. Aos 12 anos, ela já media 1,80 m. Ver a Milena era como ver uma estátua de mármore com a fragilidade de um cristal. Ela era uma gigante gentil, uma presença física que ocupava todo o espaço, mas que parecia sempre pedir licença para existir. Dentro daquele corpo de mulher adulta, vivia uma criança que encontrava o universo num desenho de girassol ou no som da chuva no vidro. Ela não falava muito, mas o seu olhar tinha uma densidade que parecia atravessar as pessoas. O problema é que a sociedade não sabe onde colocar uma mulher daquele tamanho que bate palmas ao ver uma borboleta ou que se encolhe com um barulho súbito. O estranhamento era imediato. Quando caminhávamos pela rua, o ar parecia esfriar. Eu sentia os olhares, eram como agulhas carregadas de um preconceito que queimava a pele. Na escola, o ambiente era ainda mais tóxico. Os corredores tornavam-se um mar de sussurros e risinhos abafados. Eles a chamavam de aberração, ou monstro, como se o volume do corpo dela desse o direito de aumentar o volume das ofensas. Como eu era o braço onde ela se apoiava quando o mundo ficava barulhento, ganhei o meu próprio rótulo. Tornei-me o irmão da retardada, o garoto que abdicou da identidade para ser a sombra de alguém que eles consideravam um erro da natureza. Eu sentia os meus punhos cerrados e o meu coração se transformando em pedra. Na escola, o intervalo mostrava a geografia da exclusão. O pátio era um mar de crianças correndo, mas, ao redor da nossa mesa, o tempo estagnava. Havia um deserto de concreto ao nosso redor. Ninguém se sentava conosco, como se o autismo da Milena fosse contagioso. Eu era neurotípico, tirava notas altas e poderia ter tido amigos, mas escolhi a Milena. Foi uma escolha feita sem alarde, mas renovada a cada manhã. Eu sabia que, se eu saísse daquela mesa por 5 minutos, o mundo cairia sobre ela. Alguém jogaria comida no seu cabelo ou roubaria os seus lápis de cor organizados em degradê. Eu tornei-me o arquiteto daquela ilha. Era o escudo dela e o seu intérprete. Eu era o único que conseguia traduzir o silêncio dela para o mundo. Quando ela apontava para um girassol, eu sabia que ela estava sentindo a vibração da cor. No ensino médio, o bullying tornou-se algo mais sombrio. Milena ultrapassava 1,90 m e tornara-se uma lenda urbana, um alvo de desafios entre os rapazes. Eles não viam uma rapariga com necessidades especiais. Viam um boss de um videojogo que precisavam de derrotar. Eles a cercavam, provocando-a para ver se a gigante perdia o controlo. Eu vivia em estado de alerta máximo, um sentinela exausto. O que mais me destruía não eram as ofensas, mas a reação da Milena. Ela possuía uma incapacidade neurológica de processar a maldade. Quando os rapazes a cercavam e riam na cara dela, fazendo troça do seu jeito de balançar as mãos, ela achava que eles estavam a incluí-la num jogo. Ela sorria de volta. Era um sorriso genuíno de quem acredita que o riso do outro é sempre um sinal de amizade. Ver aquele sorriso puro no meio de tanta podridão era o que mais me partia o coração. Era como oferecer uma flor a um carrasco que já tem o machado erguido. Eu tentava desesperadamente proteger a última coisa sagrada. A crença da minha irmã de que as pessoas eram boas. Mas numa tarde de terça-feira, o ar parecia carregado de eletricidade estática. Um pressentimento ruim fez-me sair da sala antes do sinal. À medida que me aproximava do corredor, ouvi gargalhadas histéricas que ricocheteavam nas paredes de metal. Um grupo liderado por Tyler, um atleta sádico, tinha finalmente ultrapassado todos os limites. Eles tinham criado um cerco de corpos e câmeras de celulares. No centro, eles tinham arrancado o caderno de Milena e despejado tinta preta sobre os seus girassóis favoritos, manchando o único mundo onde ela se sentia segura. Tyler tentava forçar comida estragada contra os lábios dela, enquanto os outros gritavam para ela: "Abrir o bico!" Eles queriam a humilhação total. Milena não revidava. Apesar do tamanho, estava encolhida no chão em posição fetal. Suas mãos pressionavam as orelhas com tanta força que os dedos estavam brancos. Da sua garganta saía um lamento contínuo, o som da sua mente entrando em colapso total por excesso de dor. Naquele momento, o corredor escureceu para mim. Eu não via mais alunos ou consequências. Via apenas a alma da minha irmã sendo estraçalhada por diversão. O mundo parou, o tempo congelou, e o irmão da retardada morreu ali mesmo, dando lugar a algo muito mais perigoso. O silêncio e a paciência de uma década evaporaram-se num microsegundo,
incinerados por uma descarga de adrenalina primitiva. Tudo o que restou foi o sedimento de 10 anos de raiva acumulada. O peso de cada insulto e cada olhar de nojo que limpei do rosto dela. A represa arrebentou. Eu não proferi uma ameaça. Simplesmente voei em cima de Tyler. O que se seguiu não foi uma luta. Foi um massacre unilateral. Tyler era um atleta mais forte que eu, mas ele não estava lutando contra um rapaz. Ele lutava contra uma força da natureza alimentada por um ódio sagrado. O mundo tornou-se um túnel vermelho. Cada soco que eu desferia carregava o peso de uma palavra. Aberração. Monstro. Eu estava socando as memórias e a injustiça de um mundo que nunca deu uma oportunidade a Milena. Quando os seguranças finalmente me arrancaram de cima dele. Tyler era uma massa irreconhecível de sangue. Minhas mãos estavam em carne viva, o meu uniforme encharcado de um sangue que não era meu. Enquanto me arrastavam, olhei para a Milena. Ela ainda estava na mesma posição, mas o som agudo tinha parado. No meio do caos, ela levantou os olhos e pela primeira vez vi algo diferente. Ela não entendia o ódio, mas entendia a proteção. Naquele corredor ensanguentado, o meu papel como escudo tinha sido concluído. Eu já não era apenas o irmão que a traduzia. Eu era o homem que tinha destruído o mundo para que ela pudesse desenhar em paz. O som das algemas fechando-se no meu pulso foi o ponto final da minha juventude. Fui enviado para um centro de detenção juvenil e, aos 18 anos, a transição foi automática para uma cadeia comum. A cadeia tem um cheiro de metal oxidado e suor entranhado. É um lugar onde o tempo rasteja. Muitos me perguntavam: valeu a pena? Destruíste o teu futuro por causa de um valentão? Eles viam uma vida desperdiçada. Nas noites de insônia, eu pensava na faculdade que nunca frequentei e nos anos de juventude devorados por aquelas 4 paredes. Se eu fechasse os olhos, ainda sentia o impacto dos meus punhos contra o rosto de Tyler. Mas por mais que tentasse, o arrependimento não estava lá. Eu via as cicatrizes nos meus nós dos dedos como medalhas de uma guerra privada. A segurança da Milena era uma necessidade concreta. O meu futuro era apenas um conceito. Percebi que a liberdade não é apenas o direito de ir e vir, mas a paz de saber que fizeste o necessário quando o mundo se tornou cruel demais. Eu estava preso fisicamente, mas a minha consciência não tinha grades. Eu tinha trocado a minha liberdade pelo direito da minha irmã de nunca mais ter de gritar de dor num corredor de escola. Para mim, esse foi o único cálculo que alguma vez importou. O portão da prisão abriu-se com um som metálico que ecoou como um trovão sobre o meu passado. Aos 19 anos, eu saía daquele lugar com o corpo endurecido e o olhar de quem tinha visto o abismo. À porta, a pequena comitiva que restava da minha vida esperava-me. Os meus pais estavam lá, com rostos marcados por uma mistura de alívio e culpa. Mas foi ela quem parou o meu coração. Milena estava lá. Uma presença imponente com os seus quase 2 metros, parecendo uma sentinela de seda. Quando os nossos olhos se cruzaram, vi que a arquitetura interna dela permanecia intacta. A luz de pureza nos seus olhos não tinha sido apagada. Ela correu na minha direção e entregou-me um pedaço de papel dobrado com cuidado. Era um desenho de um girassol. Mas este era diferente. As pétalas eram de um amarelo vibrante e não havia manchas de tinta preta ou rasgos. Era um girassol perfeito, florescendo num papel imaculado. Segurando aquele papel, percebi que a minha missão tinha sido bem-sucedida. O mundo exterior podia ter me tirado tudo, mas não tinha conseguido tocar no jardim dela. As cicatrizes nos meus nós dos dedos eram agora a minha única propriedade real. Eu não sinto 1 milímetro de arrependimento. Se me dessem a oportunidade de voltar aquela terça-feira, eu não mudaria uma única vírgula. Se o preço para garantir que a Milena pudesse caminhar em paz fosse a minha liberdade, eu pagaria esse imposto de novo e de novo. O mundo pode carimbar o meu nome como criminoso ou violento. Eu não me importo. Para a sociedade, eu sou um erro. Mas para a única pessoa que realmente importa, para aquela gigante gentil que agora segura o meu braço com confiança, eu sou o irmão que a manteve segura. A minha liberdade nunca esteve entre as paredes de uma cela. Sempre esteve no sorriso sem medo da minha irmã. E esse sorriso é a única absolvição de que eu alguma vez precisarei.